Senhor Jesus, nós te louvamos, porque o Senhor permitiu, Pai, nos deu capacidade para que a gente estivesse aqui hoje, apesar de tudo, a correria, o frio, o jogo do Brasil, tudo isso, a gente preferiu estar aqui com o Senhor e nós somos gratos porque o Senhor tem feito uma obra no nosso coração e a gente tem escolhido direito, a gente tem escolhido certo. O Senhor é o responsável por isso. Eu te peço que o Senhor continue nos conduzindo, que o Senhor agora, a gente vai abrir a palavra, que o Senhor se manifeste um pouco mais, que o Senhor nos constranja ainda mais, que haja uma transformação não humana, mas uma transformação do Teu Espírito em nós, porque é o Senhor, é o único capaz, é o único que pode fazer isso. Nós somos realmente agradecidos ao Senhor por isso. Nos conduza, que seja leve, que seja até mesmo divertido, mas seja confrontador, em nome de Jesus. Amém. A gente está vindo em Hebreus, e Hebreus, eu sou apaixonado por Hebreus. Muitos irmãos compartilham, apesar de alguns irmãos falarem assim, estou louco para acabar Hebreus, um só falou isso, Lucas, acaba com Hebreus logo, mas tirando a maioria dos irmãos quando vem compartilhar comigo, fala assim, cara, que legal, e é um texto que é conhecido, mas quando a gente vai devagarinho junto, as coisas parecem que vão se abrindo, né? Não sei vocês, mas a gente começa a entender junto, e tem sido realmente transformador para mim. Lembrando que sempre é para mim primeiro e depois a gente tem esse momento de transformação pelo Espírito coletiva. O que a gente falou semana passada? Muitas coisas, mas a tônica das últimas 2 semanas foi uma coisa chamada sacerdócio dos crentes. A gente entendeu junto, segundo o texto, lá está no capítulo 5, a gente entendeu junto que se nós somos filhos, uma notícia que a gente sempre fala, só para alinhar, de repente tem algum visitante, a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos criados por Deus e por isso criaturas de Deus, mas filhos de Deus somente aqueles que creem. E aí o texto nos ensinou que todo mundo que crê, ou seja, que se tornou filho, e não por vontade própria, mas por vontade de Deus, João 1, 11, 12, 13, 14, diz isso, todo mundo agora é necessariamente sacerdote. Então a ideia de que nós precisávamos antes, alguém nos ensinou errado, dizendo que a gente precisava que alguém nos abrisse o caminho para Deus, essa é uma ideia equivocada. É uma coisa que, inclusive, deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Muitas pessoas que nos ensinaram no passado, nos ensinaram porque eram o melhor que sabiam, nos amavam e nos ensinavam. E isso, às vezes, muitas vezes, nos ensinaram errados. Eram muito sinceros naquilo que nos ensinaram, os pais, os avós, até mesmo a tradição religiosa. Eram sinceros naquilo que nos ensinaram, mas estavam sinceramente equivocados. Diga misericórdia. É verdade. Sabe qual é o problema que eu vejo isso? Eu faço muito hippie, já fiz muito hippie, hoje eu faço menos. Já cheguei a fazer 7 hippies por semana. Já imaginou isso? 7 hippies por semana. Tinha hippie dobrado, assim, era da... Cadê o Dilo, tá aí? Da 1 às 3, das 3 às 5, depois tinha hippie à noite. É uma loucura. Errado, tá? Tudo errado. No final da semana eu já não sabia mais o que estava falando. Eu só falava o tempo todo. Mas o que eu encontrava sempre, hippie encontro ainda, é gente com dificuldade de crer no Evangelho, porque quem ensinou a religiosidade foi a minha mãe, que era uma fofa e que já morreu. Então, romper com a tradição religiosa é praticamente romper com a imagem da mãe, a imagem da avó. Está errado, mas eu consigo entender esse fenômeno. Eu estou dizendo para você que essas pessoas que nos ensinaram coisas equivocadas, fizeram com a melhor das intenções, mas fizeram errado. O que a Bíblia diz? Que nós não precisamos de ninguém. Que depois que Jesus morreu na cruz, e a gente conversou isso no passado aqui, a cruz, o véu foi rasgado e nos deu acesso à intimidade com Deus. Ou seja, a gente não precisa de um lugar santo, um dia santo, e nós não precisamos de homens, entre aspas, santos, para fazer a nossa ponte a Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus inaugura um momento de intimidade com o Pai.
intimidade com o Pai. Então é isso que a gente está falando nos últimos tempos aí, as últimas 2 pregações, porque nós somos filhos, nós somos sacerdotes. A gente também semana passada falou, mas não expandiu, que vai ser assunto do capítulo 7, que nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, não é segundo a lei, nós não nos relacionamos com as pessoas. Irmãos, deixa eu repetir, todos nós estamos aqui nesse mundo, fomos salvos com um propósito. Eu ia falar mais na frente, mas eu vou falar agora. Presta atenção, irmão, a salvação não é o fim, a salvação é o meio. Deixa eu repetir para você. Acontece tudo na sua vida e te pregam um evangelho para que agora sim você foi salvo. Não. Deus te salva e te coloca num serviço, num ministério. Tem um fim, tem um propósito na sua vida, que é levar isso para as outras pessoas, para cuidar das outras pessoas, para ser o sacerdote para as outras pessoas, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, também para o vizinho. Amém, irmãos? Isso é o evangelho. O evangelho não tem a salvação como produto final. Não, Deus faz tudo para te salvar. Isso é uma visão míope. Não, o que o evangelho faz é, ele te salva para te usar como ferramenta nas mãos de Deus. Amém, isso é uma delícia. E aí, porque nós somos sacerdotes, nós somos santos, separados, a palavra santo significa separado, então Deus nos separou para o serviço, e porque somos separados, nós somos obedientes a Deus. Amém? É isso que nós deveríamos, pelo menos, ser, obedientes a Deus. E agora a gente não vive mais para a gente vive para aquele que nos salvou. Nos resgatou, nos garantiu a salvação, nos garantiu a vida por vir. É isso que a Bíblia ensina. Então, versículo 8, agora vamos abrir então Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Semana passada a gente terminou nesse versículo dizendo, embora sendo filho, falando sobre Jesus, embora Jesus sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Embora sendo filho, ele aprendeu. Importante a gente sempre trazer à memória isso, irmão, sempre, sempre, para que a gente não fique infantilizado. Entenda isso, a gente precisa o tempo todo trazer à memória que Deus nos chamou para ser. Amém, pastora? Apóstola Roseli? Não era apóstola, não. Bom, não sei se é apóstola. Eu não sei nada, não sei de mais nada. Então, Deus nos salvou para sermos. Ok? Então, a gente tem que trazer à memória isso, para a gente não ficar infantilizado. Eu converso com gente que se diz cristão, que tem uma vida absolutamente centrada em si. Isso não é a maturidade que o Evangelho deve nos trazer, de forma progressiva. Então é Deus que me atende, é o Deus que faz aquilo que eu quero, é o Deus... Isso não é o Evangelho, isso é o Evangelho infantil. Aliás, o tema de hoje é esse. O tema de hoje é espiritualidade infantil. Então, Deus nos salvou e nos deu um propósito. Deus nos salvou e nos dá um objetivo de vida. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses. Enquanto você não entende isso, você nunca vai ser feliz. Você acha que você vai ser feliz quando você cumprir um checklist da sua vida, vida profissional, familiar, ok, sou feliz. Não vai ser feliz. Enquanto você não entende aquilo pelo qual Deus te criou para ser, aquilo pelo qual Deus te criou para fazer também, você vai viver uma vida inútil. Você já imaginou que Deus te chamou para fazer coisas e você está gastando energia com outras coisas? Já pensou nisso? O texto de Tito fala que nós éramos antigamente extraviados. O que é uma bagagem extraviada? Eu saí daqui, estou indo de viagem para São Paulo, Rio-São Paulo. Saí de São Paulo, vou para o Rio. A minha bagagem foi extraviada. Significa o quê? Era para ir para o Rio, mas foi para a Bahia. E não me levou junto. Esse é o problema. Então, a bagagem extraviada. O texto diz que nós, antes de conhecer o Senhor, nós éramos extraviados. Ou seja, estávamos indo para um lugar que nós não fomos criados para ir, para fazer, para ser. Então, a vida longe do propósito de Deus é uma vida absolutamente vazia, inútil. E a gente, às vezes, é enganado. Eu vou te falar por nós mesmos, mas nós somos enganados por um jeito de ser do diabo. O diabo nos dá falsas ideias,
falsas convicções de que nós precisamos de algumas coisas para ser feliz, para ser pleno. Feliz é um conceito que a gente está rompendo também. Para ser pleno na nossa jornada, a gente precisa da revelação de Jesus. Amém? Versículo 9 diz assim: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte... Está falando de Jesus, ok? E uma vez Jesus aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Eu falei semana passada que Jesus, que obedecer a Deus é mais do que não fazer o que é errado. Quem se lembra que eu disse isso semana passada? Obedecer a Jesus, obedecer a Deus, é mais do que não fazer o errado. Obedecer também é fazer o certo, fazer aquilo que Ele quer. Amém, Clidão? Fala alto, Clidão. Clides, amém, amém. Então Jesus agora, depois de entender de forma profunda a missão dele, depois de entender de forma realmente mais clara aquilo que ele veio para fazer, porque lembra que Jesus Deus se tornou um bebê e foi se desenvolvendo e foi entendendo quem era. Então Jesus, já nesse final da jornada, de forma plena, entendeu a missão que tinha, agora totalmente focado na missão. Qual era a missão de Jesus? A cruz. Era o plano de redenção para mim e para você. Presta atenção, irmão. Você se diz cristão e não tem a cruz como objetivo final da vida, você perdeu. Jesus era Deus. Agora ficou pregador, hein? Jesus era Deus. Se esvaziou de ser Deus. E foi para a cruz. E aí a gente acha que a gente é cristão, a gente foi salvo por Jesus na cruz, e acha que tem uma outra vida a viver a não ser colocar o nosso eu na cruz. Irmão, viver na cruz chega, acabou você. Não tem mais você. O centro da vida não é mais você. A delícia da vida que você sentia, a delícia do centro da sua vida, não é mais você. Sua vida ganhou propósito, sua vida tem outro objetivo. Isso é o evangelho, qualquer coisa diferente disso é o que algum amigo meu diz, que é o eu-evangelho. Eu no centro da minha vida. E isso é diabólico. Isso é diabólico. Mas Jesus não. Jesus focado na missão, agora no plano de redenção dele, ele nos faz entender, como eu já dei spoiler, que a salvação não é o fim, mas é o meio pelo qual Deus usa a gente caída como a gente, Deus nos salva e nos envolve. E qual é a missão, então? Se eu estou dizendo para você que você tem uma missão, que Deus te salvou e te deu uma missão, que missão é essa? Eu queria abrir com vocês Efésios 4, 12 a 15. A única coisa ruim, Felipe, do que você faz, que é abrir antes de eu terminar de falar, é que não dá tempo de tomar água. Então, eu queria que você atrasasse um pouquinho às vezes, só para... Efésios 4, 12, olha que delícia de texto. Deus nos salvou e nos colocou a gente na missão dele. Nós somos uma raça de sacerdotes. Para com essa palhaçada de achar que precisa de alguém. Não precisa. Não precisa de padre, não precisa de pastor, não precisa de pai de santo, porque nós somos sacerdotes, temos acesso lá ao Santo dos Santos, lá dentro da intimidade com Deus, e nós saímos de lá para interceder pelo povo e trazer os benefícios de Deus ao povo e trazer o povo à presença de Deus. Isso é uma raça sacerdotal. Abre o texto aí. Com o fim, Jesus, com o fim de preparar os santos. Quem aqui é santo, diga amém. Você sabe o que é santo. Você teve dificuldade de dizer amém, porque você não entendeu que a palavra santo não é alguém acima da média, que a gente deve orar para ele, para que ele interceda por Deus. A palavra diz que todos aqueles que creem, Deus os considera santos. Primeiro que não os considera mais o pecado deles. Isso é uma delícia, é assustador, mas é uma delícia. Deus olha para o crente e fala assim, não leva em conta mais o pecado ainda que peque. Santo. 2, santo, porque a palavra santo significa separar. Deus te separou do povão para ser agora uma raça de sacerdotes que vai junto, todo mundo junto, interceder pelo povo. Então, ora, qual é o fim? Com o fim de preparar os santos, somos nós, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmão,
Se aqui fosse penteca, ficava agora em pé e rodavam. Não pode rodar baiana, né? Que aí seria outra religião. Qual é o objetivo? Até que todos alcancemos uma fé, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, irmãos. O nosso sonho aqui, quem faz uso desse microfone, é te ensinar até o ponto da gente se tornar inútil para você. Amém, irmãos? Isso é muito importante, irmãos. Eu estou dizendo que a gente vai dar para você o que for necessário. A gente vai virar a noite com você. A gente vai lutar junto com você pelo seu casamento, para que o seu casamento não seja mais um problema. E aí pare de olhar para o seu casamento e você com a sua esposa junto possa se engajar e falar assim, Lucas, valeu, deu certo. E agora a gente dá o braço assim, e aí você engrossa as fileiras do fronte celestial para que outras pessoas também conheçam e sejam restauradas. Até que todos cheguemos à maturidade. Irmão, por favor, amadurece aí, quebra o galho para nós. Está cansativo, alguns estão cansativos. É patinando. Por quê? Porque é o evangelho centrado em si. E aí a gente chega para tratar o problema de casamento, por quê? Porque eu não estou feliz. Mas quem disse que casamento é para você ser feliz? Da onde você tirou essa ideia diabólica? Por exemplo, casamento. Da onde você tirou essa ideia diabólica que Deus inventou o casamento para você ser feliz? Aonde está na Bíblia que o casamento é que vai te fazer feliz? Casamento é para revelar a glória de Deus, não é para ser feliz não, irmão. Acaba sendo feliz. Estou 10 anos casado e ela não está aqui, eu não vou falar para não ganhar ponto à toa. É uma delícia, claro que é. Mas o foco do casamento é as pessoas glorificarem a Deus olhando o seu casamento. Está aí gente imperfeita que não desiste um do outro. É isso que é casamento. E aí a gente tem que tratar isso. E aí a gente vai tratar, eu chego para falar assim, irmão, você é um sacerdote de Deus, cara. Você tem tudo para ser e se engajar na transformação de pessoas. O cara fala assim, mas eu não estou feliz no meu casamento. Eu falei, caramba, irmão, sério? Sério mesmo? Então vamos voltar. E aí a gente vai voltar, é o que o texto fala aqui no final. Vamos voltar então. Vamos discutir de novo. Abre João aí. João 1, porque Deus. O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era... Vamos de novo, do começo. Até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito, cabeção, presta atenção, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Palavrão não pode falar, né, pastor? Palavrão não. O propósito é que a gente não seja mais como criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, por ventos de doutrina, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina. O irmão você não conhece Bíblia, irmão. Você vive de domingo. Você vive de pregação de domingo, de pregação de YouTube só. Você não consome, você não tem os seus momentos de quarto. Pegou? Tá bom, desculpa. É que eu falo, tem gente que usa muito essa expressão do quarto escuro. É isso mesmo, momento de intimidade com Deus. Não tem. E aí aparece alguém e fala assim, vamos na igreja tal, porque na igreja tal, Deus fala com o cara lá. E aí vai todo mundo... Mas daí, irmão, fala uma vez, a segunda vez já não é tão legal, porque aí é repetido, né? Aí diz, não, mas tem uma profetisa lá em Pinda. Aí chega lá, recebe a profetada, profecia geralmente igual, eis meu servo, vejo na sua mão direita uma espada, na sua mão esquerda um microfone, e blá, blá. Irmãos, sem mentira, eu conheço umas 10 pessoas que receberam a mesma profecia. Deus, às vezes, ele é um pouco criativo, eu acho. Sempre a espada, Bíblia, sempre eu segurando na mão assim. Estava conversando com o irmão essa semana, está aqui. Cuidado, irmãos. Cuidado com profecia. Primeiro porque seria interessante se fosse igual ao Velho Testamento, que aquele que falou uma profecia, a profecia não se cumprisse, ele seria apedrejado. Seria muito legal isso. Já ia eliminar um monte de irmão profeta mentiroso. E medroso, né? Cuidado, porque profecias, geralmente a profetada na carne, eu falo coisas que se aplicam a qualquer pessoa, irmão. É fácil a profecia. Fica em pé, irmão. Aí o irmão fica em pé. É isso que te digo. E aí fala assim, os seus problemas, Deus está dizendo para você não desistir.
Irmão, as pessoas choram. As pessoas choram. Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Pode, irmão. Mas isso é genérico. Diferente de falar assim, ei, seu número do PIS, PASEP e RG é tal. Escuta aí. Senta aí e ouve. Outra, só uma parênteses, não é o assunto de hoje, mas é que eu acho engraçado como Deus tem costume de falar com a linguagem de 1960. Eis meu servo. Ninguém mais fala assim. Por que o Espírito fala com essa linguagem Por que não fala, ô, você, segura a onda aí. Agora ouve, que agora é papai falando. Podia ser assim, mas enfim, isso é uma crise interna. Os irmãos me perdoem por isso. E aí, eu nem sei o que estou dizendo, agora dá uma de pastorela. Isso que eu estou falando mesmo? Enfim, cuidado com essas profecias no atacado. É fácil eu criar, eu conheço, não vou falar, mas eu conheço igreja que tem a mesma profecia, sempre o visitante recebe a profecia, porque aí há uma chance a mais do cara ficar, e aí recebe, Deus está dizendo para você não desistir, aquele seu problema está nas minhas mãos. É ótimo isso, que bom, mas os irmãos entenderam. Onde é que eu estou lá? Jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Caramba, 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia. Aleluia. Essa é a missão. Vamos junto? O que você precisa? O que você, pastor Eros, o que eles precisassem, o que eles precisam, o que eles poderiam precisar que nós não estamos dispostos a compartilhar com eles? O que é virar à noite, irmão? Você quer fazer rito todo dia? Eu dou um jeito. Eu vou atender minha família em outro momento. O que você precisa? Diga. A gente vai fazer, sabendo que a obra do Espírito não é nossa, mas o que é que você precisa para romper com essa espiritualidade infantil de me atenda, de que você é o centro do mundo, e que se não está gostoso, você dá uma trucada em Deus, ou você resolve, eu vou embora. Essas coisas que já era para ter passado, mas insistem com a gente. Voltando lá no versículo 9 de Hebreus. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Para esses que receberam um coração novo obediente. Eu gosto da versão, eu acho que é NVI, de Ezequiel 36, 26, que ele diz assim, Deus vai tirar do seu coração um coração de pedra desobediente e vai te dar um coração de carne obediente. Isso é uma delícia, né? É bem claro isso no texto, na versão da NVI. Eu acho que é NVI. Então, para todos esses que receberam um coração novo, obediente, Jesus é a fonte da eterna salvação. Uma salvação eterna, uma salvação que não tem fim. Jesus é a fonte para todos os que lhe obedecem. Tem um texto de Tessalonicenses, que eu não me lembro a referência, que diz que Deus vai julgar aqueles que não obedecem e aqueles que não conhecem. Acho que aqui todo mundo já conhece. O que precisa é obedecer. Diga amém? Amém. No grego, essa expressão, fonte de eterna salvação, o grego significa a causa da salvação eterna. Jesus é a causa, é o motivo pelo qual Deus nos salva. Tudo é a ver com Jesus, não tem a ver com a gente, irmãos. Tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro das coisas. Tudo foi criado dele, por ele e para ele. É dele, ele é o centro, não é você. Jesus não é o seu colega de escola, o seu colega de trabalho. Jesus é o Criador. E todo o centro da Bíblia, a palavra de Deus do Evangelho é a glória de Deus. E nós devemos nos engajar no projeto dele para que ele receba a glória que é dele. Amém, irmãos? É isso aí. Falar um pouco de obediência para todos que lhe obedecem. Jesus, ele obedeceu, a palavra de Deus disse agora no versículo lá para trás, não me lembro agora qual, ele disse que Jesus aprendeu pela obediência, então Jesus obedeceu e nos traz para o caminho da obediência também. Então o caminho de todo aquele que crê e que é santo e salvo e que é sacerdote, necessariamente obedece. Agora a pergunta, eu só obedeço aquilo que eu concordo? Dá here.
Faz sentido isso? Porque se eu obedeço só naquilo que eu concordo, isso não é obediência, isso é coerência. Eu concordo e vou lá e faço. Mas quando eu não concordo, eu obedeço, eu faço, isso é obediência, amém? Seu filho só te obedece naquilo que ele concorda? Nem naquilo que ele não concorda. Minha filha ainda está aprendendo a ser obediente. Se não, analisa você, irmão. Isso é devocional, um momento devocional nosso. Analise você. Se não existe obediência sua à palavra de Deus, não existe o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Se você não obedece, Jesus não é Senhor da sua vida. Se Jesus é Senhor, você obedece. Mas se você não obedece, Ele não é Senhor. Pronto. E se você não obedece, Jesus, você não foi encontrado pelo Criador, você encontrou uma entidade para satisfazer os seus desejos. Se você tem um Deus sobre você que você não obedece, o que na verdade você tem é alguém a quem você recorre pelas suas demandas. Quando você está tristinho, quando você foi mandado embora, quando você está com doença, aí você vai atrás de Deus. Isso não é Jesus como Senhor, é Jesus como o seu Papai Noel. Amém? Misericórdia, melhor. Misericórdia. Misericórdia. Então, quando o texto, olha só que interessante, irmãos, a gente está expondo o texto, não estou fugindo do texto. Quando o texto fala de obediência, num momento que ele está falando sobre sacerdócio seu, deixa eu melhorar porque a língua travou. O texto fala de obediência num momento que ele traz o ensino que você é sacerdote. Ou seja, obedeça. Ou seja, faça aquilo que você foi chamado para fazer. Eu queria dizer para você que se você é filho e foge da sua responsabilidade de sacerdote, você não é crente, você é moleque. Deus te chamou para cuidar de gente. Eu não estou falando que Deus te chamou para pregar, eu não estou te falando que Deus te chamou para cargos ministeriais, institucionais, isso é o menor. Deus te chamou para cuidar do mundo. Se você é crente e não entende a sua missão, ou não cumpre a sua missão como sacerdote, você não é crente, você é moleque. Para fazer o mais, ou melhor, você é um crente moleque. Ficou bom assim? Ficou ruim assim? Você é um crente moleque. Porque no fundo, qual é o problema? Por que você não obedece a Deus, irmãos? Você não crê. A gente falou sobre isso já. Por que você não obedece a Deus? Porque você não crê que Deus tem razão. Você acha que o seu jeito de viver é sim o melhor para você. Estou errado? Fala a verdade, irmão. Diga assim, misericórdia. Porque é assim que funciona. As nossas brigas com Deus, os nossos desconfortos com Deus, é porque nós queremos uma vida do nosso jeito. Alguns dos meus hips, um do hip específico que eu não vou falar, eu tenho travo algumas batalhas. Mas é que seria a terceira reunião seguida que ia cair. É um negócio meio espiritual. A água que cai, escorre lá, não tem nada a ver, né? Num hip específico, eu tenho alguns irmãos que travam batalhas com Deus. Por quê? Não, Deus é meu amigo, cara. Legal, ele é seu amigo também, mas ele é Senhor. Eu não consigo ver ele assim. Ué, você não consegue ver ele assim? Não. Eu acho que Deus não requer isso aí de mim, não. Uma vida santa, não requer isso, não. Eu não entendi, irmão. Você está dizendo que o Deus que te salvou porque você é uma delícia. E agora Ele quer que você viva e seja atendido por Ele nas suas demandas. E aí você pode fazer, naquele caso, sexo com quem você quiser fazer. Você quer viver uma vida do jeito que você quer viver. Você quer receber
você quer dar propina para o guarda. Estou inventando aqui para ser um pouco mais delicado. Mas o que eu estou dizendo é que a vida com Jesus é uma vida de Jesus como Senhor. Se Jesus não é Senhor, Ele não é o seu Salvador. Jesus é nosso Salvador, amém? É o nosso Senhor, amém? Se Ele não é Senhor, Ele não é o nosso Salvador. Quem define o nosso jeito de ver. Então a gente acha que a gente sabe o que é bom para a gente. A gente acha isso. Por quê? Porque a gente tem uma mente absolutamente focada do jeito que o mundo ensinou, que a nossa tradição ensinou, que a nossa televisão ensina, que os nossos papos ensinam, que a nossa natureza ensina. Então a gente acha que a gente sabe que o final é um final de bom. E a Bíblia fala assim, ô cabeção, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Eu é que sei. Você não sabe. Você acha que sabe. Você acha que viver desse jeito, o resultado final é felicidade, mas não é. Viver desse jeito, o resultado final é morte. Há caminhos que para o homem parecem bons caminhos, mas o final são caminhos de morte. Então, viver do jeito de Deus não é viver de forma medíocre. Viver em obediência a Deus é depois que você passa aquele primeiro momento da obediência, que é desagradável, a sequência disso é uma chuva de glória. Estou errado, irmãos? Quando você resiste a fazer o errado, quando você luta para fazer o errado e supera aquilo na força de Jesus, depois você fala, ó Jesus, você está aí mesmo, né? Rapaz do céu. O mundo fala que você precisa... Irmãos, dá um pause, vamos de novo. O que é a luta contra o pecado? O que é o pecado? É assim, alguém vem e te oferece um negócio ilícito. Aí você fala assim, você com você mesmo, pode fazer isso, é uma delícia, pode fazer que dá certo. Você fala assim para você, o diabo está dizendo para mim que eu preciso desse negócio para ficar satisfeito, mas na verdade eu preciso de Jesus. Essa é a luta contra as tentações e contra o pecado. A tentação sexual, cara, é pesado. Não vou nem falar para ficar em pé quem tem problemas na área de sexualidade. Não vou falar isso. Pode falar? Todo mundo com medo, né? Pastorando. Não vou falar. É isso. Quando chega a proposta infernal para você trair o seu marido, para você trair a sua esposa, para você transar com o seu namorado, com o seu namorado. Você tem que falar para você mesmo o seguinte, ô cabeção, o diabo está querendo te fazer convencer, querendo te fazer entender, acreditar, está querendo te convencer que você precisa desse relacionamentozinho. Que só com ele é que vai ser legal. Mas o que você precisa mesmo é de Jesus. Vamos lutar assim, gente? Vamos lutar nessa? Isso é obediência. Como o pastor Eros diz, obedecer é permanecer no inacessível. Eu não sei se você fala assim, mas é isso que você quer dizer. Quando você obedece, você está no lugar onde o diabo não tem acesso. Versículo 10. Sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. De novo, não vou falar sobre Melquisedeque hoje, capítulo 7, a gente vai expor mais sobre isso. Mas eu queria só ler um texto que mostra Jesus. O versículo 6 anterior, ele diz que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus, ele é sacerdote não da lei, ele é sacerdote de Melquisedeque. Ele é sacerdote da promessa, sacerdote da graça. Capítulo 7 a gente vai falar sobre isso. Mas olha só como é que é a intercessão de Jesus, em João 17, de 20 a 26. Minha oração, Jesus intercedendo, por quê? Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Minha oração não é apenas pelos 12 discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim em 2019, por meio da mensagem deles. Olha que legal isso, a mensagem de quem? Dos apóstolos. Jesus orando pelos 12 e sabendo que pela mensagem dos 12 ia virar, ia crescer, e aí na sequência já estão 5.000 já convertidos, e vai crescendo, e hoje em 2019, nós participamos do mesmo corpo, pela mensagem que Jesus começou a ensinar para eles lá.
Jesus orou por mim e por você e continua orando. Jesus orou em carne, oro por aqueles que crerão. Mas Jesus, como nosso sacerdote, hoje Ele está à direita de Deus e intercede por nós também. Essa é a base, é a certeza da nossa salvação. Para que, olha só, qual é o objetivo? Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Olha só, o nível de unidade que Jesus está nos conduzindo. Para que a gente seja um, do jeito que Jesus e o Pai são um. É muito bruto, irmão. É muita pouca carne. Aliás, é carne nenhuma. Por que não acontece? Porque a gente é carnal. Se tirasse a carne nossa, a gente ia ser exatamente essa. Aliás, no céu, é exatamente essa experiência de ser um com Deus. É por isso que nós participaremos, ou participamos já por fé, da natureza de Deus. Ele se fez participante da natureza humana para que a gente participasse da natureza dele. Amém, irmãos? Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando é que o mundo vai reconhecer Jesus como o Cordeiro de Deus, como a solução de Deus para o homem? Quando a gente for um, quando a gente for maduro, quando a gente cuidar uns dos outros, quando a gente for sacerdote uns dos outros. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Cara, olha só que legal, Deus Pai ama a gente da mesma intensidade que Ele ama o Deus Filho, que Ele ama Jesus. Você acha que é pouco isso aí, cabeção? É muito amor, cara. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, aonde eu estou, vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Jesus fez a gente conhecer e parou aí? Continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Olha que loucura. A gente vivendo essa vida que o Evangelho diz, as pessoas vão sendo acrescentadas de forma natural, irmãos. O texto de Atos fala isso. Dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. É natural. Isso acontece. É assim que funciona. Vou continuar um pouco mais. Versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. Sempre eu li esse texto num tom de bronca, mas eu queria ler para vocês esse texto com um tom de lamento, de pesar. Eu sempre li e preguei, sempre como bronca, mas eu acho que é mais do que isso, eu acho que é mais, sério, cara. Quanto a isso, eu tenho muito, sobre isso que eu estou dizendo, irmão, sacerdócio, cuidar, ter propósito de vida, não viver uma vida centrada em nós. Quanto a isso, eu tenho muito que dizer, coisas difíceis de explicar, mas não é que as coisas são difíceis, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Caramba, depois de tudo isso, Jesus o que Ele tem para ensinar para a gente, além de tudo isso que a gente está falando? Jesus é uma fonte inesgotável, irmãos. Tem muito o que dizer. Deus quer nos ensinar muito a respeito dos mistérios dEle, mas a gente se tornou lento para aprender. A gente não aplica. A gente ouve e não aplica. Que pena, cara. Quem colhe os frutos de não aplicar a palavra à própria vida é a gente mesmo. A gente vive, é um lamento, que eu lamento por nós. É um lamento, dizendo, irmão, a gente vive menos do que poderia viver, porque não aplica aquilo que a gente já sabe. Você sabe muito, irmão. Você já ouviu muito. A maioria já ouviu muito. E porque não aplica, fica difícil, não consegue entender as coisas mais profundas. Porque vocês não aplicam, a gente não sai, vocês não saem da lição 1. A lição 1.
Versículo 12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Vocês já têm tempo suficiente para ser a cura e ainda são o problema. Diga misericórdia. Misericórdia. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei na igreja foi com uns 2, 3 meses de conversão, eu acho. Nos jovens, eu preguei nos jovens. E eu lembro da experiência porque o Daniel e o Bruno sentaram para ouvir minha pregação antes de eu pregar, meio para filtrar a pregação. E aí eles falaram, não, pode falar. O que eu estou dizendo é que se você crê, irmão, diga amém. É o suficiente para você compartilhar o evangelho com outras pessoas. Aquilo, você não sabe tudo, ninguém sabe tudo, mas o que você sabe é suficiente para transformar a realidade eterna das pessoas. Você crê nisso? O texto fala, vocês passaram, depende da versão, vocês passaram a ter necessidade de leite. Quer dizer, vocês já podiam estar na feijuca, na feijoada, e não estão. Precisaram voltar a comer mingau. Por quê? Estão doentinhos de novo. Criança, infantil. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O objetivo qual é, irmão? Maturidade. Se quem se alimenta de leite é criança, ele está dizendo que a gente precisa de um alimento sólido, ele quer nos conduzir à maturidade. A gente leu agora há pouco no texto de Efésios. Imaturos espiritualmente é o que a gente às vezes se torna. E o texto de Gálatas, não precisa abrir, pode só colocar no telão, Gálatas 4, de 1 a 3, não vai dar tempo de ler, que eu estou encerrando. Diz que, vou ler só o comecinho, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Dá um pause aí, irmãos. Nós que cremos, está disponível para a gente uma vida abundante, mas para quem olha para a gente, criança, parece muito com escravo, vivendo como mendigo, sendo filho do rei. Está disponível. Essa semana eu estava no aconselhamento de um casal e o discurso foi esse, irmãos, vocês têm tempo suficiente para viver uma vida abundante. Já tem caminhada suficiente para viver uma vida. Está disponível. A despensa está aberta e está farta. Mas você insiste em viver como mendigo, centrado na necessidade. Quem é mendigo só vive pela necessidade. Eu tenho fome, eu corro atrás. Mas quem é filho não precisa viver baseado em necessidades. Quem é filho vive por propósito, amém, irmãos? Quem é escravo, quem vive como escravo, a necessidade é aqui, vai para cá, corre para cá, é necessidade sexual, é necessidade de comida, necessidade de provisão. Aí Jesus fala, não, quem vive assim é escravo, você pode viver por propósito. O que eu quero de você? Você pode ter uma vida com propósito, um casamento com propósito, um trabalho com propósito. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, maturidade que vem através da obediência à palavra. Você quer ver alguém piedoso? Pensa, irmãos, quem é que você tem de referência de vida cristã? Estou falando na intimidade. Quem é que você tem? Aquela pessoa que dá a palavra certa na hora certa. A pessoa piedosa é que vive tendo Deus como propósito de vida, para simplificar isso. Alguém piedoso, que é o que Jesus está nos conduzindo, é uma vida centrada nos propósitos de Deus. Isso virá, essa maturidade espiritual virá pela obediência à palavra. Alguém que não obedece parece uma criança espiritual. As pessoas que vão obedecendo, sabe, bucha, pastor Eras fala muito de problema. Quem tem problema
começa a ter um olhar diferente, um olhar mais maduro. Quem passa por problema e obedece no problema, sai amadurecido, sai fortalecido. A maturidade vem pela obediência à palavra. E essa maturidade nos conduz a uma maior sensibilidade sobre a vontade de Deus. A gente acha bonito testemunhos de pessoas que falam: eu estava na minha casa orando, e aí Deus falou comigo: vá atrás daquele corcel amarelo, no fim da sua rua tem uma pessoa ajoelhada, você vai lá e entrega um sanduíche para ela. E aí foi lá, tinha alguém ajoelhado, orando, entregou. A gente acha bonito esse tipo de testemunho. Mas para que isso acontecesse, é sintonia fina com o Espírito de Deus. Para chegar a ouvir de forma tão clara a voz de Deus, começou obedecendo: não olhe para esse lugar, que isso não é bom para você. Não, saia desse grupo do WhatsApp. Rompa essa amizade, ou comece esta amizade. Essas pequenas coisas que Deus vai nos falando, a gente vai obedecendo, colocando em prática, vai aguçando o nosso jeito de ouvir a voz de Deus, e vai ficando cada vez mais claro para a gente a voz de Deus, porque essas pessoas que são aptas para discernir tanto o bem como o mal. É por isso que o Evangelho não é uma lista de regras. Pode, não pode, não. O Evangelho é uma consciência nova. É a mente de Cristo em mim que me leva a entender se é coerente ou não tal atitude. Não está lá se pode ou não pode jogar bola. Mas o Espírito Santo em mim me leva: será que eu devo, nesse dia, nesse horário, jogar bola com essas pessoas? O Evangelho é totalmente consciência. O Evangelho não é uma lista de regras. Você não vai encontrar isso na Bíblia. O Evangelho é uma nova consciência que me leva a entender se faz sentido ou não atitude X ou Y. Amém? Quando a gente fala de maturidade, eu estou encerrando para a gente orar. Quando eu estou falando de maturidade, eu não estou te falando que você maduro servirá à instituição. Não é isso que eu estou dizendo. Embora eu realmente ache que tem muita gente que já poderia estar muito mais envolvida na instituição. Por quê? Porque a instituição salva? É claro que não. Por favor, superamos isso. Mas na instituição a gente faz junto. E porque faz junto a gente faz mais. Porque faz junto a gente faz melhor. Porque faz junto a gente faz mais devagar, mas faz mais longe. Amém? É isso. Tem um monte de gente que poderia estar muito mais engajada na instituição. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da maturidade que leva a essa vida de piedade. Eu estou falando da maturidade em Cristo que nos leva a servir o mundo em nome de Jesus. Ser mão, ser fala, ter ações que Jesus tem através de nós. Alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, a gente aprendeu com o pastor Eros que evangelho, vida cristã, não é imitação, é manifestação. Eu não imito um jeito de viver de alguém, isso a religião faz. Não, eu morro para que Jesus se manifeste em mim. Então, alguém que manifesta muito Jesus é alguém muito na cruz. Alguém muito morto na cruz, esse alguém vai manifestar muito Jesus. Quanto mais você luta para manter-se vivo, para manter-se os seus projetos, os seus planos no centro da sua vida, mais de você vai revelar ao mundo. Mas quanto menos você vive, quanto mais na cruz, quanto mais você leva o seu eu para a cruz, mais Jesus se manifesta através da sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Uma última coisa aqui, irmãos. O almoço não é para ser pago hoje, é para ser pago no dia. Então a contribuição de hoje é dos seus dízimos, das suas ofertas. No almoço é no negócio. Aliás, só aproveitando, se você entende que essa instituição está a serviço do reino de Deus, lembro do seu compromisso em todos os aspectos, e nesse momento falando do seu compromisso financeiro também. A gente não fala de dinheiro, mas você contribua lá segundo o que Deus colocou no seu coração. Não por força, não por obrigação, mas com alegria, como a palavra de Deus diz. E aqueles que se comprometeram com as pedras, procura o Renan para acertar. Vamos orar, pessoal. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a gente precisa que o Senhor nos conduza
para colocar em prática, para viver, para obedecer. Tudo isso que a gente ouviu hoje, Pai. O Senhor tem nos revelado e nos mostrado um evangelho muito centrado em nós, e que a palavra de hoje seja confrontadora com o nosso eu, e que a gente entenda que o único jeito de viver é em obediência ao Senhor, como sacerdote seu, servindo o mundo, servindo os irmãos, servindo o mundo, para que o mundo reconheça que Jesus é a solução sua para eles. Nos ajude nisso, Pai. É muito difícil, uma jornada que não acaba. Segundo o texto capítulo 5 mesmo de Hebreus, ele diz que enquanto a gente estiver nessa carne, a gente vai estar nessa jornada de abandonando a gente, se mantendo pregado na cruz para que Jesus reine no nosso coração. Mas nós queremos que isso seja mais efetivo, Pai. Pedimos por isso, clamamos por isso. Que o Senhor nos deixe mais claro como é que nós podemos nos engajar no seu propósito, no seu projeto eterno de redenção da humanidade. Nos ajude a entender e depois nos ajude a cumprir. Nos ajude a ser. Nos faça para que o mundo veja a sua glória em nós mesmos, Pai. Que a glória seja do Senhor e não nossa. Não a nós, Senhor. Não a nós a glória. Nos ajude, nos conduza, que haja uma raça absolutamente sacerdotal que vai cuidar das pessoas que o Senhor nos der no dia a dia. Para a sua glória sempre, em nome de Jesus. Amém.